A inteligência artificial não é nem inteligência nem artificial. Essa frase é de um brasileiro de inteligência demonstrada, o neurocientista Miguel Nicoleles, um dos mais destacados nomes da ciência no Brasil e no mundo. Foi considerado como um dos maiores cientistas, um dos 20 maiores do planeta. Para esse paulistano que mora nos Estados Unidos há mais de 35 anos, nada supera a inteligência humana. Ele é um pioneiro nas pesquisas que estudam a interação entre cérebro e máquina. Coordena o projeto Andar de Novo, que ganhou visibilidade planetária na abertura da Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Foi o momento em que um paciente paraplégico deu o chute inicial da Copa com auxílio do esqueleto externo, um exoesqueleto, equipamento que transforma o pensamento em controles mecânicos e que recupera movimentos do corpo. Sonha que as descobertas possam beneficiar mais de 1 bilhão de pessoas no mundo que sofrem doenças neurológicas e motoras. No Brasil, Nicoleles foi uma peça importante na pandemia de Covid, tendo coordenado o Comitê de Combate ao Coronavírus do Nordeste, mobilizando conhecimento em termos de negacionismo. Pai de 3 filhos, professor emérito na Universidade de Duke, nos Estados Unidos, foi eleito em 2004 como um dos 20 cientistas mais influentes do mundo, pela revista Scientific American. Recebeu inúmeros prêmios, até na China, recentemente, e fundou institutos de pesquisa com parcerias internacionais. Tem vários livros científicos sobre o cérebro humano e recentemente se aventurou na ficção, lançando um romance, Nada Mais Será Como Antes, uma aventura que fala de uma conspiração mundial para controlar mentes humanas. Ficção que, na verdade, mais fica parecendo a realidade dos tempos atuais. Professor Miguel Nicoleles, um prazer enorme te receber aqui. Muito obrigado por estar conosco no ICL. Agora eu esqueci de uma coisa fundamental na sua ficha aqui. O Palmeiras. Sem dúvida. Muito obrigado, Chico, pelo convite. É um enorme prazer estar aqui com você. E realmente, sem o Palmeiras, minha biografia fica incompleta. É tão importante para você quanto a ciência, né, professor? Talvez mais, né? Talvez mais. Pois é. Porque o Palmeiras tem futuro, a ciência no Brasil nós não sabemos. A gente não sabe, Vamos falar um pouco da sua vida, da sua trajetória, né? Paulistano, começou estudando numa escola pública, não foi? Não, eu estudei todo o primário e o ginásio antigo, né? Que hoje eu estudo, acho que é fase elementar, né? Que a gente chama, né? Chamava curso primário, né? Curso primário e o ginásio eu fiz numa escola pública, Grupo Escolar Napoleão de Carvalho Freire. Foi sensacional, histórias inesquecíveis. Outro dia eu estava assinando o meu livro em Santos, apareceu uma colega minha de turma do ginásio, né? Quer dizer, foi emocionante. Depois, assim, você foi longe, hein, cara? Depois de 50 anos, foi muito emocionante. E depois eu fiz a faculdade de medicina aqui em São Paulo, né? Na USP. Na USP, aqui, onde eu comecei a brincar de ser cientista, né? Depois fez doutorado em ciências... Eu fiz doutorado em fisiologia na USP e fui fazer meu pós-doutorado na Filadélfia com um grande amigo meu, que ficou um grande amigo meu, John Chapin. E depois, em 94, eu virei professor da Duke University. Quer dizer, você é médico... Sim. E neurocientista, quer dizer, e aí passou mesmo para pesquisa científica. Médico só no papel mesmo, né? Porque eu nunca cliniquei. Nunca atendeu paciente. Sempre gostei muito de medicina, a faculdade de medicina foi uma grande experiência para mim, mas aí eu encontrei por acaso o fundador da neurociência brasileira, o professor César Timoaria, e aí tudo mudou. Eu vi uma entrevista curta da sua irmã quando você recebeu uma homenagem à medalha Anchieta aqui em São Paulo, Isso, né? Foi aqui em São Paulo. E ela falou assim, desde pequeno ele era meio gênio. Meus pais sabiam, na escola, falavam, olha, esse menino está fora do normal. Ele não é normal, acima da média. Você tinha essa impressão assim, eu vou fazer coisa muito doida? Você pensava, um dia pensou em ser cientista? Não, eu sempre gostei de estudar, isso é verdade. Eu sempre tive muito prazer em ler, estudar, porque eu fui muito incentivado, né? A minha mãe é escritora, né? Infanto-juvenil. Pois é, 130 livros? Mais de 130 livros, tem uma legião. O nome dela? Giselda Laporta Nicoleles.
E tem uma legião de fãs até hoje. Quando eu vou assinar meus livros, aparecem os fãs dela, já adultos, evidentemente, com os livros dela assinados por ela, e eu assino em cima lá, né, agora, hoje em dia. E minha avó, que era uma mulher espetacular, uma mulher, assim, eu reputo uma das grandes... A mãe dela ou a mãe A mãe dela, mãe dela. As grandes intelectuais que eu encontrei na minha vida, que me incentivou a, desde criança, ler de tudo, fazer de tudo e nunca ter receio de explorar o desconhecido, né? Eu acho que foi ela que realmente criou a semente. Eu disse numa entrevista nos Estados Unidos, muitos anos atrás, que tudo que eu precisava aprender para cientista, eu aprendi no quintal da Dona Lígia. Pensamento crítico, não ter medo de fazer perguntas absurdas, não ter medo de errar e sempre estar atrás de, né, fazer algo diferente, né, algo fora do esquadro, né. Quer dizer, esse caminho do cientista, ele começa também com a medicina, né? Se não fosse a medicina... Foi, talvez... não, eu na realidade eu fui ser médico, ou fui para a faculdade de medicina, porque eu adorava um tio meu, que era um palmeirense maluco, que me levava nos estados desde criança, e ele só andava de branco, né? E quando ele chegava aqui no antigo Parque Antártica, porque ele chegava 4 horas antes do jogo comigo e com o filho dele, meu primo, ele era saudado como dono do time. Então, já podia começar o jogo porque o Valdemar chegou, né? E ele era uma figura humanística, assim inesquecível, né? De parar o carro no meio da rua para socorrer alguém que despencou na calçada. No meio da madrugada, eu vi meu tio abrindo a porta e indo socorrer uma pessoa que tinha acabado de desmaiar na rua. E ele me incentivou, né? Ficou muito feliz, porque o filho dele não queria fazer nada perto de medicina. E quando eu entrei na faculdade, ele achou que eu era o herdeiro clínico dele, né? Uhum. Aí um dia eu tive que contar para ele, criar coragem e contar que eu ia ser cientista, né? E ele ficou Quando você está na faculdade, já pensava? Depois que eu encontrei o Dr. César, no 4º ano da faculdade, eu percebi que o que eu queria fazer era aquilo, né? Era óbvio, né? Minha avó dizia que, quando eu era criança, porque ela era muito fissurada pelo Santos Dumont, né? E desde a minha infância, desde os primeiros memórias da minha vida, tinha foto do Santos Dumont em todo lugar da casa da minha avó. E ela também era apaixonada por Dom Pedro I, né? Por alguma razão misteriosa, ela tinha toda uma biblioteca sobre... Dom Pedro I? Dom Pedro I. Se fosse o segundo, até seria mais lógico. Mas não sei, ela tinha uma fissura, ela tinha talvez uma das melhores bibliotecas sobre a história do Império do Brasil que eu já conheci, nunca vi nada igual. Mas Santos Dumont era o herói dela, né? E ela dizia para mim que ser cientista, ela que criou essa frase para mim, é ser pago para ser criança o resto da vida, né? Como foi o Santos Dumont, né? Só que ele não foi pago porque ele era milionário, né? Então, e isso ficou comigo. E aí quando eu encontrei o Dr. César, numa madrugada, num plantão meu no Hospital das Clínicas, que nem existe mais, o pronto-socorro do Hospital das Clínicas fechou depois da pandemia, né? Uhum. Mas era o maior pronto-socorro do mundo, né? Você via 1.200 pacientes por noite ali, né? No carnaval, então, você não sabia o que estava acontecendo, porque... Aí seu trabalho de médico lá era atender emergência. Eu tava de plantão uma noite e saí para comer Tinha o que a gente chama hoje de food truck, né? Mas lá era o Necrodog, porque era do lado do necrotério do HC, e eu estava morto de cansado e fui andar pelo jardim da faculdade, que até hoje é um prédio muito bonito, e comecei a ouvir um troço maluco lá, uma ópera de Wagner, Parsifal, tocando no meio da madrugada, né? Fui seguindo a música, né? E quando eu abro a porta do anfiteatro, estava lá o Dr. César preparando a aula dele de neurofisiologia do dia seguinte. Ouvindo Wagner? Ouvindo Wagner, numa vitrolinha mesmo, naquelas vitrolinhas antigas. Aí ele olhou para mim e falou, por favor, sente, né? E aí ele começou a passar o slide, o primeiro slide dele era uma supernova, explodindo. Eu olhei para ele e falei, pô, mas eu fiz esse curso de neurofisiologia, o senhor está falando de astronomia. Ele falou, não, tudo começou aqui. Aí eu falei, bom, é esse cara, né? Esse é o Yoda, né? E aí eu segui ele durante vários anos e fiz o doutorado no laboratório dele. E aí um dia eu cheguei para ele e falei, Dr. César, eu quero registrar 1.000 neurônios, atividade elétrica de 1.000 neurônios, só se registrava um naquele momento. No final dos anos 80, os neurocientistas só conseguiam escutar o ruído elétrico de um neurônio de cada vez, né, em animais de experimentação. Eu falei, eu quero registrar 1.000 simultaneamente, porque não tem o menor sentido registrar um de cada vez. São 86 bilhões de neurônios na cabeça do cristão, um de cada vez é tentar explicar a floresta amazônica olhando uma árvore de cada vez, não vai funcionar. Ele falou, sei exatamente onde você tem que ir no Brasil para fazer isso.
Falei, bom, como? Estou procurando há um ano um laboratório. Ele falou, chama-se aeroporto. Você vai para o aeroporto e acha um americano louco que pague pela sua ideia. Sei pra lá, né? E eu achei, o pior de tudo é que eu achei. Que é o John, né? John Chapin, que foi o grande parceiro meu durante 30 anos. Pois quem financiou esse estudo dos Estados Unidos foi esse John? Quem financiou foi o taxpayer americano. Quando eu escrevi meu primeiro livro de ciência, eu agradeci ao pagador de impostos americano, anônimo, né? Que financiou minha carreira durante 30 e tantos anos. E o John me ligou, Miguel, ninguém agradece o taxpayer nos Estados Unidos. Ninguém agradece o pagador de impostos. Ninguém agradece. Eu falei, não, você é o primeiro. E eu recebi um monte de carta, quando meu livro saiu nos Estados Unidos, anônimas, de gente que me escrevendo, falando muito obrigado. Seu primeiro livro? Foi o meu primeiro livro. Qual foi seu primeiro livro? Aqui no Brasil ele chama Muito Além do Nosso Eu. Ele saiu em 2010 nos Estados Unidos com o título Beyond Boundaries. Né? Quantos livros você já escreveu? Eu escrevi 4 livros onde eu sou o primeiro autor, 5 na realidade, se eu contar esse aqui, né? Esse aqui é o último? Esse é a ficção científica. Eu acabo de ganhar de presente com a dedicatória, que muito me honra. Dedicatória ao viver. Nada mais será como antes. Ele botou um mais aqui, porque senão ele entrava pro clube da esquina, que ele gosta muito. Senão seria acusado de plágio. Não, nada. Não, mas é uma honra. Mas o clube da esse esquina aqui é o também. quinto. Esse aqui é o quinto livro onde eu escrevi, né? Eu tenho livros onde eu participei como autor de capítulos, né? Que é muito comum em ciência você contribuir capítulos, né? Para uma coletânea. Mas meu, de próprio punho, sozinho ou com um colaborador, são 5. E hoje você mora no Brasil e nos Estados Unidos, né? Hoje, na verdade, eu divido meu tempo entre o Brasil, Estados Unidos, Itália e China. Vai ser possível ir aos Estados Unidos e à China ao mesmo... Bom, até agora eu consegui, né? Não sei, né, o que vai acontecer daqui para frente, mas... é uma pergunta cabível. Era uma pergunta cabível. Pode ser que um dia você vá à China e no dia seguinte fala aqui nos Estados Unidos você não pode entrar mais. Não pode entrar, mas tudo bem, não vai fazer falta. Depois de 40 anos eu já... Nós vamos falar da China, que eu sei que Sim. Você acaba de receber uma grande homenagem na China, né? Mas a gente precisa falar de algumas coisas aqui. Eu quero depois também falar da sua proposta do Instituto Nicoleles de Estudos Avançados do Cérebro, que pode tratar 1 bilhão de pessoas, né? Coisa louca, né? Da sua experiência no Rio Grande do Norte, né? Também. Mas os Estados Unidos cresceram muito na ciência porque investem, né? Sim. O governo estadunidense investe em ciência. Apesar de agora o Trump está começando a cortar, né? O John Chapin, que foi meu grande... Primeiro ele foi meu professor e depois nós viramos parceiros, né? Publicamos um monte de artigos juntos. Num dia, nós estávamos nós estávamos comendo no meio da madrugada no laboratório, fazendo um experimento, saímos para comer um negócio. Aí eu perguntei, John, qual é o segredo? Porque eu estou aqui há 1 ano, estou olhando em volta, o povo no Brasil é tão inteligente como o povo daqui, os cientistas são tão bons quanto os daqui, os matemáticos, qual que é o segredo? E ele comendo lá, comida chinesa, virou para mim, 5%. Eu falei, como? Ele falou, 5%. Eu falei, John, o que é isso? Ele falou, desde a Segunda Guerra Mundial, 5% do PIB todo ano. Do PIB? Do PIB. Não interessa se é republicano ou democrata. Quer dizer, quase $1 bilhão. Bom, hoje o PIB americano é 29 trilhões. 20. Trilhões. É 10 vezes, mais de 10 vezes o PIB brasileiro, né? Quer dizer, são quase 6 bilhões de dólares. Para pensar, o instituto que financiou minha carreira inteira... 6? Não, o quanto eles investem hoje? Então, hoje a conta... Pois é, se é 5% do PIB, PIB, vamos arredondar para 30? 30. Se é 30? É 1 milhão, é 1 bilhão e meio. 1 bilhão e meio. 1 bilhão e meio de dólares. De dólares. Você tem que multiplicar isso por 6, né? Sei. Não, perdão. Investimento... Perdão, nós estamos ficando loucos. 1 trilhão. 1 trilhão e meio de dólares. Exatamente, eu falei errado. 1 trilhão e meio de dólares. Mas o número que é... porque é tão grande que a gente me falei bilhão. Mas o número que é... Porque isso envolve tudo, né? Envolve poder público, poder privado. Mas o que é chocante, só o instituto que financia... O maior instituto que financia pesquisa biomédica, que é o National Institute of Health, que financiou a minha carreira inteira, ele tem um orçamento... de quase 50 bilhões de dólares por ano. E as universidades, as grandes universidades, as top universidades americanas, ninguém sabe disso no Brasil, acho que eu fui o primeiro a falar isso anos atrás, elas são subsidiadas por grants do governo federal.
para fazer pesquisa. É esse dinheiro que é usado para pesquisa, mas para cobrir o custo operacional de várias coisas das universidades. Se esse dinheiro não viesse do governo federal para Harvard, para Yale, para Stanford, para Duke, o custo dos alunos para frequentar a universidade seria impossível de ser pago. Tá? Então, o que o Trump ou o amiguinho dele fez? Para cada dólar que eu, por exemplo, trazia para a Duke ganhava 60 centavos a mais de overhead, de custo administrativo. Então, eu ganhava $1 para fazer pesquisa, a universidade ganhava 60% do que eu ganhava a mais. Tá? O Trump foi lá e falou, não. Nós vamos cortar para 15% para todo mundo. Não importa se é Nova York, Boston, Califórnia, não importa. O custo indireto administrativo vai cair de 70 para 15. Ele está sufocando a pesquisa. Agora, só para comparar, o Brasil investe o que em ciência e tecnologia? Então, eu não tenho... o número atual eu não tenho. Eu sei que quando eu escrevi meu livro Made in Macaíba, e não mudou muito, tá? Em 2016, o Brasil investia 1,16% do PIB brasileiro, que é 2 trilhões de dólares, mais ou menos. Eu não sou economista, graças ao bom criador, mas não dá para comparar, né? Não tem a menor comparação. Então, não é falta de talento, não é falta de capacidade intelectual, não é falta de, né, ser humano capaz, não é. E não pode investir mais, porque aí tem o teto de gastos, isso aqui não pode. É por isso que eu nunca sobreviveria 5 segundos em Brasília, né? Porque se eu chegasse lá, eu falava, filho, faz as contas ali atrás. A elite econômica do Brasil, né? É, terrível. Terrível. Os big banks, né? Mas eu sou muito crítico. Não interessa que essa coisa evolua, né? Esse é o primeiro problema, esse é um dos problemas. A gente problemas. tem bons cientistas. Não, imagine, nós temos... Nascidos nessa terra. Não, nós temos gente em todas as áreas. O Brasil e o Brasil é conhecido. Eu circulo pelo mundo inteiro e todos um celeiro de talento científico. Estão lá fora, né? Por exemplo, quando os alunos brasileiros foram estudar, 108 mil alunos brasileiros foram estudar no exterior, para o programa que a Dilma criou, né? Ciência Sem Fronteira, vários amigos meus contrataram cientistas brasileiros jovens e todo mundo me dizia, o povo é muito bom, a molecada é ótima, é criativa, quer trabalhar, quer fazer coisas novas. Foi um sucesso brutal no mundo, né? Tanto é que as grandes universidades americanas começaram a abrir escritórios em São Paulo para recrutar alunos brasileiros, porque o governo brasileiro pagava. Tem muitos alunos brasileiros lá nos Estados Unidos. Muitos. Na Europa, na Ásia. Tem gente na China hoje. A China está trazendo estudantes brasileiros para trabalhar lá. Mas até pouco depois do fim do ano, você foi homenageado na China. Né? Recebeu um título de professor, né? Honoris causa da Universidade de Pequim, de Beijing. É na Capital Medical University de Pequim, né? Que é uma universidade só de ciências biomédicas, né? Sim. E o título de entre os maiores cientistas do mundo, pesquisadores, né? 2 dias depois do governo da China. O governo da China eu recebi o que eles chamam do Friendship Award, o prêmio da amizade, que é dado desde que o Xu Enlai criou isso, nos anos 60, né, para reconhecer contribuições de estrangeiros para o desenvolvimento social da China. E foi muito emocionante, porque eu estava te contando. Primeiro eu recebi a notícia, né, que você vai receber o prêmio do primeiro-ministro da China no Great Hall of the People, né, no grande palácio do povo, né, que é o Congresso chinês, né. Bom, você lembra, eu lembro, eu estudei a história da China. Perto da Praça da Paz. Do lado. Eu dei o tchau pro Mao quando eu passei lá, porque ele estava lá. Tava a foto gigantesca dele. Eu já fui lá. Tá ele lá. Embalsamado, né? Tá embalsamado. Mas o que foi mais emocionante foram os pequenos detalhes, foi o tratamento que eu nunca recebi em lugar nenhum do mundo. Eu já criei laboratórios nos Estados Unidos, no Brasil, na Suíça, na Itália, em vários lugares do mundo. Nunca fui tratado assim. Para você ter uma ideia, os premiados saíram em 2 ônibus. Quantos eram? Nessa cerimônia foram 14. Né? Do mundo inteiro, né? Do mundo inteiro. E aí nós saímos, tem um hotel que você fica no fim de semana do prêmio. O hotel chama Friendship Hotel. Que é só nos dias do prêmio. Todo mundo da ciência. Todo mundo de ciência, tem escritor, tem artista, né? E aí os ônibus estão levando a gente, eu estou sentado no primeiro lugar aqui do primeiro ônibus, e eu vejo que todos os faróis
de Beijing, num Tudo domingo, verde. tudo verde. Aí eu olho para a minha... O povo aqui torce pro Palmeiras. Eu pensei, mas aí eu falei com a minha tradutora que estava do lado, que todo mundo, cada um de nós tinha uma assistente, né, para conversar com tal. Ela falou, não, todos os faróis da cidade estão sincronizados porque o trânsito está parado para vocês chegarem no Great Hall do People. Aí eu vi o trânsito parado nas ruas mais gigantescas de Pequim, que eu já conheço há muitos anos, e o povo acenando para nós da calçada. Eu olhei para aquilo e falei, não, estou me sentindo um membro da seleção brasileira, né? Agora não mais, né? Mas há 20 anos atrás, indo para o jogo, para o estádio, né? No Maracanã, no Mineirão. E aí você chega lá, foi muito divertido, porque eu fui com esse tênis aqui, né? Ah, é? Eu estava de terno, gravata. Só que assim, o cara tinha avisado que era muito escorregadio, estava nevando, fazia gelo nos degraus de pedra do Great Hall do People. Eu falei, bom, não vou cair aqui, né? Então, prefiro usar um em vez de pôr não... o meu sapato que eu tinha usado para ganhar a medalha... Pode não combinar com o tempo, mas eu não caio, né? O americano usa isso aqui até com quem for. Bom, chego na porta do banquete, o cerimonial me barra. Falei, dona Giselda vai adorar essa história. Aí falou, não pode, só vai aparecer na televisão chinesa, do lado do primeiro-ministro. Eu falei, bom, e o que eu faço? Vou de meia, porque eu deixei no hotel o meu sapato. Ele falou, não, nós temos pares para essas ocasiões, de sapato para essa ocasião. O cara me aparece com a caixa, perguntou o tamanho do meu pé, me aparece com uma caixa, e eu pus o sapato, falei, esse deve ser o melhor par de sapato que eu já tive na minha vida. Fui lá, né, participei da cerimônia e tal. Se via direitinho e tal? Não, eles tinham um depósito de sapatos para quem, né, como eu, aparecer fora do script. E aí o mais divertido é que eu entrei no banquete, né, depois de trocar o sapato, e tinha a mesa central e 10 mesas satélites. A mesa central era para os membros do governo e tal, e as mesas satélites. Eu falei, bom, neurocientista, vou procurar lá no final do tobogã da torcida, né? Na última mesa, provavelmente, porque lá eles sentam de acordo com a relevância dos convidados. Hierarquia, né? Eu fui lá e fiquei procurando lá, não achava o meu nome de jeito nenhum, comecei a ficar preocupado se eu tinha ficado de fora da lista, né? Aí vem a senhora do cerimonial, não, o senhor é o doutor Nicolés? Eu falei, sou eu mesmo. Não, o senhor vai sentar ali. Ela apontou, era entre o primeiro-ministro e o ministro das Relações Exteriores. Opa. Eu falei, não estou acreditando nisso. Aí eu vou lá, sento lá, de repente todo mundo levanta, o premier da China entra, me cumprimenta e começa a falar de neurociência comigo, né? Eu falei, não acredito. Não. E o Brasil precisava saber isso. Nós precisávamos saber disso quando isso aconteceu. Mas foi na China, né? E a China... Não é bom você elogiar coisas da China, né? Na mídia brasileira toda, né? Inclusive nós passamos batido nessa história. Isso é tão importante, mas tão importante como o pentacampeonato, como o Oscar, que nós estamos perseguindo tanto tempo, né? Quer dizer, é um Oscar, você levanta um troféu que dá maior honorabilidade para o brasileiro. E o Brasil continua ignorando a importância da ciência, a importância de cientistas. E existem vários brasileiros que ganharam, né? Eu não sou o primeiro, nem eu espero que não seja o último. Vários brasileiros ganharam e ninguém sabe aqui no Brasil, né? Mas foi muito emocionante porque... Quem mais conhecido ganhou? A presidenta Dilma ganhou, né? A presidenta Dilma ganhou? Ela ganhou. Eu ia receber junto com ela. Agora, dessa vez, ela ganhou? Dia 1º de outubro. Pois é, mas ela ganhou desta vez? Ela ganhou no dia 1º de outubro, só que existem 2 níveis do prêmio, né? Um é a medalha Friendship, medalha da amizade, que é para estadistas, chefes de Estado, ex-chefes de Estado. Ela ganhou esse, foram só 12 pessoas no mundo que ganharam esse prêmio. Coisa maravilhosa. De toda a história. E eu ia ganhar... 12 pessoas de toda a história. E eu ia receber no mesmo dia com ela e eu tinha sido selecionado para fazer o discurso em nome dos premiados no dia 1º de outubro, que é o dia da fundação da China, né? Mas eu fiquei doente, no meu voo para os Estados Unidos para fazer a conexão para a China, eu tive um contratempo e não pude ir. Você teve um encontro com a presidenta Dilma depois? Dessa vez não, eu me encontrei com ela em 23, no banco dos BRICS, foi sensacional a nossa conversa lá. Era para ser uma conversa de 50 minutos, 45 minutos, nós ficamos 2 horas e tanto conversando. Eu perguntei para ela se o pão de queijo de Xangai era bom, ela falou, tá. Não, pão de queijo bom é só lá de Minas. Ela falou, não tem chance. E foi muito emocionante encontrá-la lá, né? E hoje ela é uma das mulheres mais poderosas do mundo, né?
E O Brasil parece que não sabe bem disso não, né? não, mas lá quando eu sentei com o primeiro-ministro foi muito claro comigo, né? E foi muito interessante porque eu sentei com ele. Ele falou, não, come, porque senão você não vai comer, nós estamos conversando. Eduardo Cunha, aquela que você fez, Aécio Neves, aquela que vocês deram um jeito de caçar o mandato. Acho que o menino Aécio não vai chegar perto disso nunca. Não. Mas o primeiro-ministro vira assim para mim, de repente, do nada, né? E fala duas coisas que foram muito interessantes. Ele vira assim para mim e fala, o que o senhor acha do futuro das interfaces cérebro-máquinas? Vai ser as interfaces invasivas ou não invasivas? Eu parei para pensar e falei, nunca ouvi um político fazer uma pergunta dessa para mim, entendeu? Com esse grau de profundo, porque é uma das perguntas que está no top das prioridades da comunidade de neurociência nesse instante, no mundo. Explica um pouco o que é isso. Então, quando a gente inventou, eu e o John inventamos a possibilidade de conectar o cérebro com braços robóticos, com computadores. A partir do pensamento? A partir do pensamento, nós estávamos fazendo primeiro isso em animais de experimentação. Então a gente implantava eletrodos que eu desenhei quando eu era postdoc, no laboratório dele, inclusive, a gente implantava em diferentes regiões do cérebro e registrava centenas de neurônios, atividade elétrica de neurônios, porque eram animais de experimentação. Sinapses, né? Nós estávamos, na realidade, os neurônios usam sinais elétricos para se comunicar. E esse é a base da linguagem, né, neural. O pensamento é formado por esses campos eletromagnéticos. E nós, em 99 e em 2000, nós fizemos ratinhos e macaquinhos controlarem braços robóticos só pensando. Foi um auê, no New York Times, no Guardian, no Financial Times, saiu no mundo inteiro. Só que naquela época a gente estava estudando o cérebro, a gente estava estudando como o cérebro gera comandos motores para mover o nosso corpo, né? E aí, 10 anos depois, eu vim para o Brasil para fazer o projeto da Copa do Mundo, para fazer paraplégicos voltarem a andar com essa tecnologia, né? E conversando com os pacientes, todo mundo falou, olha, eu não quero implantar meu cérebro, eu quero fazer algo sem precisar de um implante. Sem ser invasivo. Sem ser invasivo. Já existia, evidentemente, toda a área não invasiva, nós adaptamos uma técnica chamada eletroencefalografia, né, que você põe como se fosse uma touca de natação, e você não é a mesma precisão, mas não importa, você não precisa dessa precisão para pacientes paraplégicos, né? E nós fizemos o pessoal voltar a andar usando a mente deles, eles imaginavam o movimento e a veste robótica carregava eles. Um esqueleto de metal. Isso, um esqueleto robótico, só que o que ninguém esperava, que foi um choque no mundo todo, foi que depois de praticar 6 meses com isso, os pacientes começaram a recuperar a mobilidade do próprio corpo. Eles tiveram uma recuperação funcional, neurológica, que ninguém nunca tinha visto em toda a história das lesões medulares. E nós publicamos isso numa das revistas da Nature, né, em 2016, e foi um auê, né? E desde então se criou essa dicotomia. Qual é a melhor abordagem? Implantando o cérebro ou fazendo com a touquinha, né? E eu criei um acrônimo. Essa foi a pergunta do primeiro-ministro da China, que é só o número 2 do país, tá? Porque lá eles chamam... Só abaixo do Xi Jinping. Isso, eles chamam os 7 primeiros, que são os membros do Politburo, eles não usam nome, eles usam number 1, number 2, number 3. Ele é o number 2. Ele é o number 2. E o number 3 estava do meu lado esquerdo aqui, que era o ministro das Relações Exteriores, que fala inglês perfeito, né? E que falou para mim que adora picanha, né? Picanha? Que ele já veio no Brasil várias vezes, aquele negócio. Eu falei, não, senhor, na próxima vez que o senhor vier, pode deixar, vou levar o senhor na melhor picanha do Brasil, né? E fiquei parça dele. E aí o primeiro-ministro me faz essa pergunta, eu falei, olha, eu criei um acronismo em inglês, que é SEAS, né, que é oceano, seas, em inglês, que é o seguinte, é safe, seguro, efficacious, que é eficaz, affordable, ou seja, barato, e scalable, que pode escalar para centenas de milhões de pessoas, porque você não precisa operar uma pessoa. Você põe a touquinha e o cara sai fazendo. Em alguns minutos. Qualquer paraplégico? Qualquer paraplégico e parkinsoniano. É isso que é o seu projeto de tratar 1 bilhão de pessoas? Isso, a próxima pergunta dele foi essa. 1 bilhão de pessoas podem usar essa touquinha e deixar de ser paraplégico? Veja, não, são todas as doenças, não é só paraplegia, não. O estudo mais recente da estimativa de pessoas com doenças do cérebro, neurológicas, avaliou no ano passado que existem 3,4 bilhões de seres humanos com algum distúrbio neurológico, nem psiquiátrico está na lista. Só neurológico, tá? É 43% da humanidade, para você ter uma ideia.
Desses 3,4, a gente estimou... Bilhões. Quase a metade da humanidade. É quase metade, é quase 1 de cada 2 seres humanos, né? Isso são as 37 doenças do cérebro mais frequentes. As TDAH, essas coisas todas. As doenças mais frequentes, Alzheimer, Parkinson, derrame, lesão medular, né? Enxaqueca, que ninguém fala, mas que é quase 1 bilhão de pessoas no mundo, doenças pós-diabéticas, neuropatias periféricas pós-diabéticas, por exemplo. Aí o primeiro-ministro vira e falou, então é por isso que o senhor acredita que dá para tratar 1 bilhão de pessoas? Eu falei, exatamente, porque se usar um sistema não invasivo, custa $100. E ninguém... $100? Para pôr a touquinha e fazer... E o que falta para... falta, né? Eu queria criar a indústria do cérebro no Brasil, mas é meio difícil, né? Porque eu chamo da indústria do neurotech, né? Neurotecnologia, né? Mas se eu tivesse nascido... Não tem financiamento? Se eu tivesse nascido nos Estados Unidos, eu nem precisava ter nascido, né? Veja o que o governo americano financiou o Elon Musk para criar a Tesla, fazer toda as empresas que ele tem, é tudo o subsídio do governo federal, né? Aqui é mais complicado, né? Mas mais complicado. Não tendo o governo podendo entrar nesse esquema, não poderia ser empresas privadas? Não, eu vou fazer, eu já decidi há alguns meses atrás criar a Apple da Neurotech. E porque agora depois que na pandemia eu decidi... Buscar financiamento. Isso, não, dinheiro tem no mundo. Qual é o montante para se fazer isso? Depende, nós estamos criando um fundo de investimentos em Neurotech de $200 milhões, é um fundo global, porque com 3,4 bilhões de pessoas precisando de novas terapias, novos tratamentos, é uma coisa gigantesca. Ela vai ser maior que a dita inteligência artificial, que é só hype, né? É só bonanza de Hollywood nesse momento, né? Então, vai ter gente com visão. Você quer fazer isso no Brasil? Eu queria fazer parte disso no Brasil, mas tudo que eu penso em fazer, eu penso em fazer no Brasil. Tanto é que no jantar com o primeiro-ministro e com o ministro das Relações Exteriores, eu estava lá vendendo o Brasil para eles, né? Sem ganhar um tostão, né? Um diplomata honorário de graça. E eles me perguntando, o que está acontecendo no Brasil? Para onde nós vamos no Brasil? E aí, o que pode fazer com o Brasil? Pois é, o governo brasileiro não tem investido o que deveria na ciência e tecnologia, né, na pesquisa. Veja, nós nunca fizemos, né, porque a ciência nunca foi nunca foi um fulcro fundamental de um projeto nacional. Né, a ciência era considerada um negócio de elite. O presidente Lula sempre fala da importância da ciência. Não, mas falar é uma coisa. Lero eu já ouvi há 60 anos. Mas depende Depende, governo, claro. Depende do status que você confere à estrutura científica do país, né? Hoje... Mas depende do Congresso Nacional entender isso. Claro. Depende. Mas ele podia, né? Depende da Faria Lima. Bom, aí eu já nem sei. Parar de molestar com o teto de gastos. Mas o presidente podia ajudar trazendo gente do ramo para a área, né? Porque ele tem o poder de nomear gente do ramo, né? Pois é. Então, nunca te convidaram? Não, eu jamais, eu nunca aceitaria. Não, mas nunca te convidaram? Nunca fui convidado e jamais... Conhece o general Sherman, da Guerra Civil Americana? Essa história é sensacional. Ele foi o cara que ganhou a guerra, tá? O Grant pôs ele em comando para derrotar as forças na Geórgia, em Atlanta, né? Ele passou por cima de Atlanta. E quando acabou a guerra e o Lincoln morreu, queriam que ele fosse candidato a presidente, porque ele era o cara mais heróico, junto com... O Grant virou presidente, né? Mas foi um presidente horroroso. Quase foi em cana por toda a sorte de problemas. Mas o Sherman virou marca de uísque. Virou marca de uísque, exatamente. Mas o Sherman era o grande general tático da Guerra Civil, da segunda metade da Guerra Civil Americana, né? Aí eu perguntaria, e aí, Sherman, você vai? Ele virou, a frase dele é sensacional. Se indicado, não concorrerei. Se ganhar, não servirei. Então, porque ele sabia que ele ia não durar 10 segundos em Washington, né? E é exatamente, eu não tenho nenhuma ambição e jamais aceitaria um cargo desse, porque não é o meu métier. E mesmo que o presidente Lula tivesse interesse em fazer isso... Claro, não, mas eu acredito até que tenha, mas não, isso não é viável, né? Não, eu acho que minha avó sempre me dizia, Dona Lígia, com quem eu aprendi a ser cientista, a gente nunca esquece de onde a gente vem. E eu nunca esqueci. Então, onde eu passei pelo mundo, eu tentei trazer o Brasil para o meio de campo, né? E faço isso até hoje com o maior prazer. Eu fiz várias coisas no Brasil que
me orgulho profundamente, o Instituto em Macaíba, no Rio Grande do Norte, que hoje é um legado, espero, né, que sobreviva por muitas décadas. O projeto da Copa do Mundo, que pôs o Brasil nas manchetes do mundo inteiro. Tive vários alunos brasileiros, mas eu não conseguiria sobreviver 5 minutos em Brasília. Como Dona Lígia me dizia, ninguém me controla, entendeu? Então, não tem como. É possível ali, né? Não é possível. É um jogo que, isso, inclusive... apesar de você ser um fã, eleitor eterno do presidente Lula. Não, eu só votei nele e na presidenta Dilma, na minha vida. Você foi motorista do presidente Lula? Fui. Quando eu estava na faculdade de medicina um dia, me chamam no plantão, a minha futura, hoje minha ex-mulher... Estudando? Eu era aluno de medicina, do interno, e a minha futura esposa era minha chefe, era residente do plantão lá. E eu era o único cara do comitê do PT de Pinheiros que tinha um carro. E um dia me liga, olha, o presidente não tem o Lula não tem carona para ir no debate aqui no Sindicato dos Médicos, né? E eu lá no meio do plantão, eu falei, eu estou no meio do plantão. Eles falaram, não, mas não tem ninguém, nós precisamos dar carona. E eu fui, peguei o presidente, levei ele para o sindicato. E a primeira coisa que ele me perguntou é que time que eu torcia, né? A hora que eu falei que era Palmeiras, já começou mal. Carro, né? Já começou mal. Qualquer coisa verde aqui dentro, eu vou sair. E foi uma experiência inédita. Eu até contei pro premier da China essa experiência, né? Foi muito boa. Eu fiz a campanha dele em 82, do Djalma Bom. Eu participei da campanha do Djalma Bom, que foi eleito deputado federal com recorde de votação. E sempre fui um grande admirador. Mas nunca ninguém me perguntou nada e eu nunca... Né? Quem sou eu na fila do pão? Eu não sou o Lira, eu não sou o Pacheco. Mas sou motorista do Lula. Eu fui, por um dia, mas foi suficiente. E fui fotógrafo da campanha. Um dia, 30, 40 anos depois, eu volto para o Brasil e minhas fotos estavam lá no acervo da Unicamp, da campanha de governador, onde ele ficou em 4º lugar. Acho que você lembra, né? Que era o 82, se eu não me engano. A primeira eleição de governador direta, né? O Lula para governador? Ele perdeu o Adhemar de Barros Filho. Ele ficou em 4º. Tem alguma touca dessa que você é para recuperar? Eu estou esquecendo coisas com a velocidade. Não, hoje em dia esse é um problema da era digital, talvez mais... muita informação na gente esquece. Muito. Eu esqueço o nome de gente com quem eu estou conversando. A gente é bombardeado, né? Eu olho aqui e falo Nicoleles. Ainda bem. Rafael, Gabriel, não é Miguel. Não, é Miguel. Eu confunde, né? Troca os anjos. Não, eu me lembro do último comício na Praça Charles Miller, eu lá fotografando, e quando ele foi eleito, foi muito emocionante. Eu assisti na minha casa nos Estados Unidos a primeira eleição, 2002. Eu virei para minha família e meus alunos que estavam lá e falei, está na hora de voltar para o Brasil. Né? E foi daí que eu entrei em contato com a Casa Civil. Era o Gilberto Carvalho, se não me engano, que é secretário da presidência. E um dia eu estou fazendo um experimento lá em 2003, fazendo um experimento no meu laboratório, vinha a minha secretária, tem um cara falando uma língua esquisitíssima no telefone. A única coisa que eu entendi é que ele está dizendo que é do Palácio Presidencial do Brasil. Eu acho que é trote, eu vou desligar. Eu falei, não, deixa eu atender o telefone. E era o pessoal falando que ele tinha recebido minha carta, onde eu falava que eu queria construir um instituto no Brasil e que era para eu vir para o Brasil na semana que vem. Quem é que dizia isso? O Lula. O próprio Lula. O presidente Lula. E foi o Frei Beto, acho, que entregou essa carta para ele. E eu despenquei dos Estados Unidos para o Brasil para encontrar com ele, e aí ele me mostra onde você quer fazer esse instituto no mapa lá na sala dele, eu acho. Foi na sala dele, no Palácio Planalto. Aí eu pus o dedo lá em Macaíba. Por que o Rio Grande do Norte? Porque eu queria fazer algo para demonstrar a tese que a ciência é um grande agente de transformação socioeconômica, né? Principalmente social. O meu lema é esse, desde então. A ciência como agente de transformação social. E eu escolhi um lugar na periferia de Natal que precisava de toda a ajuda disponível, né, no universo, do ponto de vista humano, né, desenvolvimento humano, né, com os índices de desenvolvimento humano muito ruins, a mortalidade materna de grávidas ao dar à luz era altíssima, né? E eu falei, tem que ser aqui, porque se
Se a gente mudar essa realidade, a gente prova a tese. Pode aplicar isso em qualquer lugar. O cientista sempre faz isso, ele tenta procurar o caso mais complexo para tentar demonstrar a hipótese dele. E o que faz o Instituto hoje? Hoje o Instituto foi criado como um instituto de pesquisa no campus do cérebro, né? São 16 mil metros quadrados o prédio principal do Instituto. Ele tinha, durante 10 anos, ele teve um programa de educação científica para crianças do ensino médio, e do ensino, antes do médio, né, o ensino elementar aqui, da transição do médio para o elementar, do elementar para o médio, e uma clínica materno-infantil, que hoje atende 60 mil mulheres grávidas da periferia de Natal e do resto do Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, virou um centro regional de pré-natal, de pré-natal de gestantes de alto risco. E o nosso curso de educação científica era para os filhos das mães que a gente atendia, e durou 10 anos. Até o Mendoncinha lá, do Temer, lá, o ministro da Educação, dizer que não era mais prioridade do MEC manter a nossa parceria. Nós tínhamos 1.500 alunos em 3 escolas, 2 no Rio Grande do Norte e 1 no sertão da Bahia, em Serrinha, no Vale do Sisal da Bahia. E educamos 12 mil crianças em 10 anos, de um currículo científico que foi premiado no mundo inteiro, porque não tinha aula teórica, era tudo prático, era tudo no laboratório. As crianças aprendiam parábola, a equação de segundo grau, soltando foguete de garrafa PET no quintal da escola. Fantástico. Aprendiam triângulo retângulo, né? O teorema de Pitágoras. Aprendiam fazendo o triângulo e entendendo como é que o Pitágoras derivou o triângulo, criando o triângulo, né? Então, essas crianças estão espalhadas pelo mundo, espalhadas pelas federais do Brasil, foram fazer doutorado fora. Em 2017, na véspera do Natal, o grande Mendoncinha cortou os recursos, nós tivemos que fechar as escolas, né? Foi uma judiação. Estão completamente fechadas. Então, foi talvez o momento mais triste da minha carreira toda, né? E não é possível reabrir? É possível, mas falta vontade política, né? Falta interlocutor, falta tudo, né? Infelizmente. Bom, vamos voltar a falar, né, de Brasil, mas em relação ao mundo. Sim. Parece que o governo brasileiro, por sorte nossa, não ser o governo que saiu, o Bolsonaro, inominável, né, inominável, parece que o Brasil apostou certo quando integrou e passou a fazer parte do BRICS, né, e quando se alinhou a esse time, né, que tem Rússia, que tem China, que tem Índia. Principalmente com a China e com a Índia, né? Ele apostou certo, né? Não, sem dúvida nenhuma. Geopoliticamente, talvez seja a grande bifurcação do mundo moderno, né? Porque hoje está ficando claro, né? Apesar que agora vai ser o grande teste da história dos BRICS, né? Porque certamente o inominável americano vai vir para cima dos BRICS, né? Pois é, aí eu vi algumas entrevistas suas e de outros estudiosos, até recentemente eu estava ouvindo uma entrevista do professor Pedro Serrano, da área do direito, né? E o que a gente depreende, primeiro, é que o Donald Trump está, né, se comportando como, de fato, um novo Hitler. Ele está destruindo ciência, pesquisa, cultura, educação, ele realmente, paz, tudo, né? Ele realmente está tentando virar um monarca, né? Está virar um rei dos Estados Unidos, mas ele é só o fantoche, né? Ele é parte você falava dos BBBs. Dos BBBs, não é que está no meu livro. Aliás, tem gente me escrevendo que leu o livro dizendo que ele é um livro de ficção científica, mas que nesse momento parece um ensaio jornalístico, porque... O nada será como é isso, porque nada mais será como isso, porque tudo que eu conto aqui do enredo de quem realmente manda no mundo, em 2036 isso aqui, o livro se passa, né? Está acontecendo agora. Na realidade, o takeover, né, a tomada do governo americano é só o primeiro passo, né? O projeto é mundial. E a tomada é pelos BBBs. Quem são os a fusão do Big Tech, do Big Money. Big Tech, Isso. da Silicon Valley. Tecnologia. Big Money. Big Money. O Sistema Financeiro Internacional, que já passou por cima dos Estados Nacionais, né? E o Big Oil. E o Big Oil, que é o petróleo. Mas o Big Tech é a força dominante, porque é o Musk, o Zuckerberg. É o Musk e o Peter Thiel, né? Que ninguém fala aqui no Brasil, mas esse
Esse é outro, entendeu? Esse é outro que é assustador o pensamento desse cara. E eles todos se baseiam num sociopata chamado Curtis Yarvis, que é quem quer criar essa monarquia global tecnocrata, né? Ou tecnológica, né? Então é o tecnofeudalismo do Yuruvakis, né? Do ex-ministro das Finanças da Grécia, que acabou de publicar o livro. Que escreve sobre tecnofeudalismo. Eu li como é que é muito semelhante. Nós entramos numa nova etapa da civilização. É muito semelhante do que aconteceu com a queda do Império Romano. Né? Porque nós estamos vivendo uma queda do Império Romano. Nós estamos vivendo, claro que pode demorar muito tempo, não estou comparando a constante de tempo, porque, mas é muito parecido, é uma mudança de centro político-econômico, né, para o mundo digital. Então nós estamos vivendo nesses dias, nesses meses, os estertores do acordo de Bretton Woods, né, acordo pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, e o que parece ser o primeiro golpe global digital, que é passar por cima dos Estados nacionais, das constituições nacionais. Aí eu vou anexar, né, a Groenlândia, eu vou anexar o Canadá. Imagine você estar na Dinamarca e você acorda no dia 21 de janeiro, ouvindo o noticiário que o novo presidente americano quer comprar a Groenlândia, que não está à venda para começar, né? Imagina, o cara lá... Mas a colega aqui hoje está me dizendo que tem um grupo lá da Dinamarca que está propondo comprar a Califórnia, né? Isso, não, eles propuseram... Não vou comprar a Califórnia. Não, eles propuseram comprar os Estados Unidos inteiro. Fizeram uma oferta irrecusável, segundo eles. Porque os americanos teriam... A Califórnia seria mais interessante. Não, mas veja, eles ofereceram para... Eu não quero ter o Eles não ofereceram dinheiro. Texas. Eles não ofereceram dinheiro, eles ofereceram seguro de saúde nacional público, escolas, universidades de graça, né? Eles fizeram um meme lá mostrando as vantagens que os americanos teriam em virando parte do reino da Dinamarca, né? E eles iam poder aprender quem Hamlet foi também. Estava lá no barato lá. Vocês estão achando que há algo de podre no reino da Dinamarca? Estão muito enganados. Tem. Não, veja, o cara quer anexar o Canadá. Você sabe a piada que tem nos Estados Unidos, né? Bom, ninguém briga com o canadense. O canadense é o cara que agradece a máquina de dinheiro, fala thank you, quando ele tira o dinheiro da máquina, ele agradece a máquina, entendeu? É o cara mais gentil que tem, né? Como a gente agradeceu o ChatGPT. Bom, isso é outra coisa. Mas... Ou o DeepSeek. Mas os canadenses são conhecidos como boa gente, entendeu? Você não briga com o canadense. Eles falam que só se briga no canadense num jogo de hóquei no gelo, que é o esporte nacional deles, né? E o cara foi pegar briga com o Canadá, que é o maior parceiro, né? Pois é, nessa corrida China, Estados Unidos, é possível a vitória dos Estados Unidos na tecnologia? Bom, é possível porque, né, o poder militar americano ainda é o maior do mundo. Sim, mas do ponto de vista tecnológico... Eu acho que do ponto de vista tecnológico, se essa implosão acadêmica, né, dos financiamentos acadêmicos se confirmar, e se essa... como se diz, essa campanha anti-imigrante, eu fui imigrante, eu fui para os Estados Unidos com visto, tudo direitinho, mas eu cheguei nos Estados Unidos em 89 com 27 anos e contribuí para... Seus filhos nasceram lá? 2 nasceram lá, um já estava nascido aqui no Brasil, mas cresceu lá, foi com meses de vida para lá. São cidadãos estadunidenses. Isso, e eles estão... tão desconfortáveis, eles estão lá. Estão lá, trabalham, vivem lá e tal, e eles estão, 2 deles, né? E eles estão desconfortáveis, eles estão falando, bom, o cara vai anular o fato que eu nasci nos Estados Unidos e meu pai e minha mãe não eram americanos. Nós éramos imigrantes legais. Agora, né? Pode anular a nacionalidade deles. Ele pode tudo, né? Se ele passar por cima das cortes americanas, as cortes já disseram que é anticonstitucional o que ele está querendo fazer, não... Todos os juízes federais, até o momento que se manifestaram contra. Mas ele tem a Suprema Corte também. Tem a Suprema Corte no bolso. Então, é uma situação de insegurança que vai impedir que novos talentos, novos jovens, queiram ir para os Estados Unidos estudar. Mas, pelo seu conhecimento, do ponto de vista da tecnologia, a China está à frente nessa corrida? A China está passando por cima. A China tem... Está adiante. A China bateu o recorde. Quando eu estava lá, só na semana agora que eu fiquei lá, a China teve o terremoto do DeepSeek, né? Que fez o mercado de ações americano perder $1 trilhão em um pregão, na segunda-feira, dia 27. Mas teve outras 2 coisas que ninguém noticiou aqui no Brasil. E também no mundo foi muito pouco noticiado. Teve o sol também, né? Isso, teve o sol artificial
Eles Os bateram chineses recorde. criaram um sol Eles artificial. fizeram um sol de fusão nuclear durante 1000 segundos. O barato produziu temperaturas equivalentes ao interior do Sol. Mas mais do que isso... Mas e a energia para produzir isso? Então... Eles da fusão nuclear? Não é nem a minha área, eu nem chego perto, mas é impressionante. Eles construíram um Se reator... viabilizarem isso, você tem energia limpa eterna. Eles criaram um troço, e mais do que isso, eles têm satélites fazendo transmissões quânticas por entanglement, que os americanos ainda não conseguiram pôr no ar. Tá, com todo o papo do Musk, da SpaceX, da Starlink, os chineses foram lá e bateram todos os recordes de transmissão quântica, tá? E eles anunciam isso na televisão, e o povo aplaude como se fosse final de campeonato. O chinês entende a importância entende. disso. Eu estava na cafeteria... Enquanto isso, nós estamos com Enquanto isso, nós estamos com o exército brasileiro usando a Starlink. Passando informações para transmitir dados da Amazônia, só isso. Né? Quer dizer, eu quando vi essa notícia... Bom, nós demos isso é uma loucura. Nós demos a base de Alcântara. De presente. De presente, com apoio de parlamentares de esquerda, lá do Maranhão. Foi entregue. Quem entrega uma base? Me perguntaram na China, como é que vocês fazem um barato desse? Eu falei, não tenho a menor ideia, não fui eu. A culpa não é minha. Bom, é cedido para eles, mas de fato, nós não temos de acesso. direito não é deles, né? Não sei qual é o acesso nosso. Eu sei, eu fui lá, visitar lá. A gente não pode entrar. Não, eu fui visitar antes dessa bagunça, em 2016. É maravilhoso, eu fiquei de chorar. Eu não consegui entrar lá. De cair de joelho e querer chorar. A base de lançamento, os baratos, eu vi a torre de comando, visitei a base inteira. Foi uma das coisas mais emocionantes que eu... Né? Você está lá num lugar... Você está pisando numa base espacial brasileira. Né? O CTA aqui em São José dos Campos dando todo o apoio. O Brasil tem a Embraer. Aquilo era para ser um patrimônio nacional, um orgulho de todo brasileiro. De repente, chega no governo do Inominável, os caras entregam o barato. Entregam. Turma do Bolsonaro entrega, né? Mas que era no Equador, você economiza 30% do custo de pôr o troço em órbita, entendeu? Nós já éramos para ter satélites em órbita, voos orbitais, né? Eu estava lá nessa semana na China, os caras falando em 26 nós vamos para a Lua. A China. Daqui a um ano. Não sei se vai dar, em 26 parece muito próximo, mas enfim, era o papo que eu ouvi, entendeu? Vamos pousar na Lua. Enquanto isso, nós estamos com a Amazônia riquíssima em minérios, em biologia. É o que eu digo. Ao exército que está usando o satélite de Elon Musk. Eu digo isso há 23 anos, desde que eu comecei a voltar para o Brasil lentamente, tá? Um país como o nosso... Aliás, o professor Beluso conta essa história que é genial. Quando ele era secretário aqui do governo de São Paulo, eu não me lembro de que cargo específico, do governo Quércia, se não me engano, uma delegação da China veio em 1980 para ver o que estava acontecendo no Brasil. Porque o Brasil estava sendo industrializado, criando universidades federais, né? O Brasil estava... E a China estava lá atrás. Veio uma delegaçãozinha aqui tomando nota, passou não sei quantos dias aí com o professor Beluso, né? Vendo qual era o segredo do Brasil. Naquele instante, nós estávamos na frente, na indústria espacial, na indústria pesada, engenharia pesada, na indústria de processadores, computadores... Nos anos 90, né? Não, 80. 1980. Isso é 40... Né? A gente estava à frente da China em tudo. Tudo. Hoje nós estamos atrás deles em tudo. Não só nós, o resto do mundo. Em 40 e poucos anos, os caras modificaram o país. Por quê? Investiram em? Que investiram na formação de seres humanos, investiram em criar universidades. As universidades já existem há muito tempo lá, mas investiram pesado. Quando eu dei minha palestra em 23 na Academia de Ciências da China, para lançar aquele livro ali em chinês, o Verdadeiro Criador de Tudo, foi publicado em mandarim. O Verdadeiro Criador de Tudo. Esse aqui é. E esse aqui vai sair também. Esse aqui vai sair agora em maio, em mandarim. Em chinês. Em chinês. Antes de sair em inglês. Eu fui dar aula no prédio da Academia de Ciência Chinesa, que é dedicada à inteligência artificial, pesquisa em inteligência artificial. 36 andares. Eu olhei para aquilo da rua e falei, não é possível. Que isso tudo é laboratório, entendeu? Você acredita? O auditório lotado. E quando eu estava assinando o livro, depois da minha palestra, uns meninos vieram com uma bola da Copa de 14 para eu assinar. Eles se preocuparam em comprar a bola que foi usada na Copa de 14 para eu assinar depois da minha palestra. Na China. Não estou falando na Bela Vista, onde eu nasci. Na China, tá?
Então, se você é membro da Academia de Ciências da China, você tem preferência para embarcar em avião, em trem, você é um herói nacional. Você é tratado como... Você é um herói nacional, um cientista. Como deveria ser no Brasil? Um cientista, um professor, professora. Professor primário do ensino médio, né? Professor, que é a coisa mais importante para a criação de uma sociedade, né? Então, os chineses apostaram num projeto nacional onde a ciência, junto com a educação, está aqui, na frente. Você não ouviu falar do ministro da Economia da China? Está lá o cara atrás, lá no fundo, fazendo conta para pagar. Pagar o que a ciência cobra, Ninguém dá a menor importância para esse cara. Agora, pega o Kung Fu Lee, lá, eu acho que é o nome do cara, que é o papa da inteligência artificial chinesa. O cara está na televisão todo dia. O cara está em todas. E o entendeu? cidadão chinês está inteirado do que está acontecendo. Eu vou te contar uma história que foi a coisa mais emocionante que aconteceu comigo depois do prêmio. O prêmio passou na televisão. Tá? Bom, mas é igual o Oscar, né? Devia passar. Eu falei para minha mãe, mãe, desculpa, não foi o Oscar, mas quem sabe um dia eu chego lá. Porque, né? Começou a fazer cinema ainda, professor. Eu estou lá no dia seguinte da premiação, eu estou tomando café no lobby do hotel que eu fico desde que eu vou... da cafeteria. Eu estava tomando lá o meu café e eu vejo o porteiro do hotel vindo na minha direção com um negócio na mão. Eu falei, ué, né? Aí ele não falava inglês, chamou o maître, é uma senhora que é a maître que me conhece, porque eu vou lá todos os anos, né? E ela fala inglês muito bem. Ela veio para mim, o senhor se incomodaria de assinar o seu livro para o porteiro? Ele viu o senhor na televisão ontem, comprou o livro pela internet. E ele... Em chinês. Em chinês. E ele quer ter a sua assinatura no livro. Esse é o porteiro do hotel. Marriott, Beijing, Tiananmen Square, Marriott, tá? O cara queria um livro de um cientista. Bom, né? A gente vê um nível, né, um nível de sofisticação, de conhecimento intelectual do povo chinês. Sim. A gente vê o avanço da tecnologia na China, que já superou certamente, depende da área, de certas áreas. Por exemplo, os Estados Unidos não conseguem ir para a Lua desde a Apollo 17, né? Você lembra, né? O último cara que pousou lá, o cara que jogou golfe, o cara que andava de carrinho, nunca mais. Né? Bom, a Índia colocou um robozinho no extremo sul da Lua recentemente. A China vai fazer um pouso lá e vai criar uma base lunar. Tá? Quer dizer, isso em breve. Em breve. A China avança desse jeito, né? Leva junto com ela um monte de países, inclusive o Brasil, no BRICS, esse negócio todo. E estou raciocinando numa hipótese. E os Estados Unidos perde essa disputa, ou já está perdendo a disputa tecnológica para a China, né? Agora, os Estados Unidos não vão suportar ser derrotados pela China. Esse é o grande risco do mundo atual, na minha opinião, é essa fricção, porque os americanos não sabem perder. Eles não têm esse... Eles culturalmente, não loser culturalmente nunca, né? Você não pode ser um loser. É a pior coisa que você pode ser na cultura americana, entendeu? Então... Se perde, faz o quê? Deus sabe, né? Não dá para saber. Não, porque veja, nessa eleição eu vi coisas que eu nunca tinha visto em 40 anos nos Estados Unidos. Eleição do Donald Trump. O Trump, num comício, você deve lembrar, falando, votem dessa vez, venham votar, porque é a última vez, vocês não vão precisar mais votar. Isso passou batido na imprensa americana, ninguém falou nada, ele falou várias vezes isso, né, em vários comícios que eu assisti na televisão, né, várias coisas que eu vi, discursos de ódio, né, contra imigrantes, contra minorias. Veja o que ele fez quando ele tomou posse. A primeira coisa que ele fez foi acabar com todos os programas de inclusão a nível do governo federal, né? E está proibindo o Pentágono e outras agências públicas de falar sobre inclusão. O Pentágono tirou no site deles as homenagens às mulheres das Forças Armadas Americanas que tiveram grandes conquistas. Simplesmente tirou. Né? Então, é um absurdo, é um negócio maluco. E os caras que ele indicou para o ministério dele é assustador, é um mais assustador que o outro. E para mim olha, eu sobrevivi o Bush pai, o Bush filho e o Trump one, tá? E em 2 semanas, 3 semanas do cara, é a coisa mais assustadora que eu já vi em 40 anos. Né? E os americanos que são mais
né, um pouco mais liberais, vamos dizer assim, porque não tem esquerda lá, né? O pessoal achar que o Partido Democrata é de esquerda é uma piada. Não, mas é que acham que a Rede Globo é comunista. Exato, é. Não, mas eu me divertia. Eu me divertia muito quando eu via os caras falando, não, mas é toda comunista. A Rede Globo... Você vai votar pro partido de esquerda nos Estados Unidos, o Obama, mas que, meu? Obama foi o cara que, a presidência do Obama foi o cara que mais matou cidadãos americanos fora dos Estados Unidos. Eles tinham uma reunião de terça-feira para decidir quem eles iam executar, com drones ou escambau de bico na Casa Branca. Tá? Então não tem esquerda no poder lá, não tem nem representação, né? E hoje está perigoso. Você ser professor universitário hoje nos Estados Unidos, ou tem um amigo meu que outro dia estava jantando na minha cidade, num lugar que é um dos poucos lugares que eu vou para jantar. Qual é a cidade? Durham, na Carolina do Norte, né? Que é uma cidadezinha pequenininha, tamanho de Limeira, 300 mil habitantes, uma cidade universitária, minúscula, né? E o cara começou a falar mal do Trump e começou a ser ameaçado lá, de baterem nele, entendeu? Gente que estava numa outra mesa ali. Eu nunca tinha visto isso. Olhando para essa realidade, seus 36 anos nos Estados Unidos, né? Hoje, Estados Unidos e Brasil, você mora nos dois países, isso nunca aconteceu, está acontecendo. Sim. Quando você olha para frente, né, pega todos esses elementos, né, e projeta onde é que vai dar isso. Claro que eu não sou mãe de Ná, né? Mas eu sinto que nós estamos presenciando a implosão dos Estados Unidos como a gente conhecia o país, depois da Guerra Civil, né? A Guerra Civil nunca terminou. Na realidade, eu estudei muito a Guerra Civil do século XIX. Ela nunca foi realmente finalizada, tá? As tensões raciais, as tensões econômicas, a desigualdade. Claro que depois do pós-guerra, os boomers, né, os baby boomers tiveram um crescimento de qualidade de vida explosivo, porque o mundo financiou a classe média americana, né? Porque os Estados Unidos passou a ter o dinheiro que era usado em todas as transações do mundo, ele podia imprimir quanto dinheiro ele quisesse, que o mundo subsidiava, né, o crescimento econômico e a ascensão da classe média americana. Os meus filhos, 30, 36 anos, fazem parte da primeira geração de americanos pós-guerra que não tem expectativa de viver com a mesma qualidade de vida dos seus pais. É a primeira vez desde o fim da Segunda Guerra Mundial onde isso é notório, essa geração acredita que não vai ter condições de atingir o mesmo padrão de vida. Os empregos estão sumindo, os salários estão decaindo, né? Os Estados Unidos atingiu 800 mil pessoas em condição de rua. Quase 1 milhão. Quase 1 milhão. 3 vezes o Brasil. Isso. Você anda por São Francisco, como eu andei o ano passado, é assustador. As pessoas, né, com dependência de fentanil, que é uma coisa horrorosa, né? O opiáceo sintético, né? Que as pessoas parecem múmias, elas param, elas ficam congeladas. Uma Cracolândia espalhada. Mas é gigantesco. Los Angeles, você olha para a Califórnia hoje em dia, então é uma coisa como você sente que está tendo uma implosão interna da fábrica social, né? De todos os mecanismos que os americanos acreditam piamente, que você pode, né, você vai ter sua casa, você vai para a universidade, quando você sai vai ter um bom emprego. Os alunos que acreditaram nisso, os jovens que acreditaram nisso anos atrás e que fizeram empréstimos para ir para a universidade, não tem como pagar hoje. Então, eu sei que a dívida do cidadão tem uma bolha, lá é uma coisa enorme. Você tem uma bolha, acho que é 2 trilhões de dólares, tá? Que a qualquer hora vai explodir, né? Então, eu não sei se você viu as últimas ordens executivas do Inominável lá, é inacreditável. Ele está desmantelando todos os instrumentos de combate à corrupção, todos os instrumentos de algum mínimo arcabouço social, que é muito zero, né? Quase zero. Né? Lá não há apoio. Não tem lei trabalhista, não tem... Não tem SUS. Não, a questão da saúde é gravíssima. São mais de, se eu não me engano, são mais de 50 mil americanos por ano que declaram falência por não conseguir pagar dívidas de saúde. Porque se você não tem seguro-saúde... Por isso a gente vê a aprovação, com a qual naturalmente eu não concordo, né? A aprovação do gesto daquele cidadão de lá que matou a tiros pelas costas um chefão de plano de saúde. Eu também não... Mas dá para você entender, né? Você dá para entender o sentimento de revolta, mas é como se fosse uma lei do vigilante, né? O cara que sai matando gente pela rua, né? Que é bem estilo
dos Estados Unidos. Né? Veja, tem coisas que são muito assustadoras lá, né? Essa questão da saúde está ficando cada vez mais por causa do Covid, né? Teve gente no hospital da minha universidade que ia ser entubado e não queria ser entubado, porque não ia conseguir pagar a dívida de ficar na UTI, entendeu? E não queria perder a casa ou deixar uma dívida milionária para os familiares. E muitos morriam por não ter sido entubado. Bom, você imaginou uma coisa dessa? Um enfermeiro ou um médico tentando entubar uma pessoa para salvar a vida e o cara pensando em quanto ele vai ter de dívida. Ele está falando da vida dele, né? Então, eu vi uma transformação nesses 40 anos dos Estados Unidos, é impressionante. Eu falo isso para todo mundo. O país que eu conheci em 89 não existe mais. De forma alguma. Os Estados Unidos como uma terra das oportunidades, do futuro, daquela vida que aparecia na televisão nos anos 50, 60, não há nenhuma dos filmes, né? Dos filmes de Hollywood que fizeram a propaganda do American Way of Life, né? É o Deus, pátria e família deles. É mais ou menos isso, E veja, mas os Estados Unidos, o americano médio, ou mesmo o americano, um professor universitário, ele nunca passou por um golpe de Estado. Ele não tem a menor ideia do que é isso. É a primeira vez, porque estão passando, né? Mas eles estão completamente aturdidos. Eu falei com um grande amigo meu, ele não tem a menor noção do que está acontecendo. Eu falei, você quer, eu te dou um crash course, um curso intensivo de como é receber um golpe de Estado, porque eu já passei por alguns no Brasil. Eu vi um professor aqui no ICL há poucos dias dizer que é possível, né? Eu queria a sua opinião sobre isso. Sim. Que é possível que estejam, que essa rivalidade Estados Unidos e China não seja tão real, que no fundo eles estão se preparando para uma nova conferência de Yalta. Só para lembrar, a Crimeia, Yalta, um balneário da Crimeia, onde nos estertores da Segunda Guerra Mundial, se não me engano, em fevereiro de 45, né, estiveram reunidos lá, primeiro secretamente, depois todo mundo soube, o representante dos Estados Unidos, o Roosevelt, o da Inglaterra, do Reino Unido, o Churchill, e da Rússia, o Stalin, da União Soviética. E daí distribuíram as forças no mundo na guerra que depois se tornou a Guerra Fria. Sim. A cortina de ferro, como era chamado o lado do leste, comunista, e os países capitalistas do outro lado. Eu falei, não, pode ser que depois eles vão sentar e se ajeitar e fazer um novo desenho do mundo. Xi Jinping e Trump. Você acha possível isso? Bom, eu não sou analista geopolítico, mas eu acho muito difícil, porque a cultura chinesa não é uma cultura imperialista. A China não tem interesse em ter territórios de outros países, tomar conta. Você não vê isso. Quando eu cheguei... Quantos países dos Estados Unidos se meteram em guerras nos últimos 30 anos e a China? Então, eu li muito a história da China por causa dessa minha colaboração, comecei a estudar muito a história da China e eu cheguei para o primeiro-ministro e falei, olha, uma das coisas que eu mais admiro na história chinesa, da dinastia Ming, é a história do grande almirante Zheng He, que foi o cara que 90 anos antes dos portugueses e espanhol, o imperador Ming deixou ele construir barcos que eram 5 vezes as caravelas que a gente conhece, né, da nossa história, e o cara saiu pelo mar da China e foi até a costa da África. Chegou na Arábia Saudita, no Iêmen, na Quênia, e o que ele fazia? Ele não ia lá e bombardeava os caras, saqueava, não, ele trazia embaixadores dos países que ele visitou para conhecer o imperador Ming e traçar laços de amizade. Né? E ele é um grande herói nacional da China, do período, né, onde, acho que você sabe, a dinastia Song tinha a maior economia do mundo, tá? De longe. Mas fazia parceria, né? Então, mas eles faziam parcerias com a Índia, faziam parcerias com todo o pessoal lá do Sudeste Asiático. Dos europeus que tinham colônias na África. E pilhavam, né? E pilhavam. Ou o rei Leopoldo II da Bélgica, né, que arrasou com o povo do Congo, né? Quer dizer, é predador, é cruel. O Zheng He, no livro de história da China que eu gosto muito, que eu li, o Zheng He nunca deu um tiro. Os caras inventaram a pólvora. O cara nunca deu um tiro nas viagens dele. Eles que inventaram. Entendeu? Então, e outra coisa, eles inventaram o papel. Então, do hotel onde eu fico, em Beijing, na rua de trás, é 1,5 km de lojas de papel. Papel, tinta e canetas, que é o meu grande hobby de vida.
Então, quando eu vou para Pequim, eu já sou conhecido lá, porque é o único, né, gringo que vai lá e compra papel. Eles têm papel para tudo que você possa imaginar. Tem lojas que só tem papel, né? E é uma coisa espetacular, porque você vê os senhores de 90 anos, com aqueles pincéis gigantescos, pegando uma tina de nanquim e escrevendo o seu nome em chinês num papel gigante. Eu tenho em casa, né? E você olha para aquilo e eu pergunto, né? Uma vez eu estava com o meu aluno, um intérprete, comecei a perguntar alguma coisa da vida dele, ele falou, mas com quem você aprendeu isso, né? O cara, uns 90 anos, fácil. Com meu pai. Eu falei, puxa, que maravilha. E com quem ele aprendeu? Com meu avô. E se eu fosse perguntar, eu ia falar 600 anos. Ia chegar nas dinastias do passado. Então é outro modo de cultura. E o povo chinês, pelo menos na minha experiência pessoal, eles não têm interesse nenhum em brigar com ninguém. Né? Eu sou tratado, quando eu chego lá, em qualquer ambiente que eu vá, eu frequentei ambientes desde o... Né? Pois é, aí a diferença, eles não estão nessa briga da competição para ver quem é o vencedor. Eles são competitivos. Sim, mas eles não estão nesse pensamento... Não. Ninguém está afim de tomar a Argentina ou sei lá o quê. Champion, não. The great. É outra, e uma coisa muito interessante, eu comentei isso essa semana que passou, porque eu fiquei muito impressionado. Um jovem economista chinês estava num programa que eu assisti falando em inglês e perguntaram qual é a diferença dos Estados Unidos e a China. E o cara falou assim, a diferença é muito simples. Nos Estados Unidos o capital compra a política. Na China ninguém compra a política. A política está acima do capital. Numa frase ele resumiu o fosso gigantesco que existe separando os dois países, entendeu? Bom, então a gente acaba de refletir aqui sobre isso. Nós estamos vivendo o limiar de uma nova etapa da humanidade. Eu queria, para terminar, te perguntar, o que você sugere que a gente leia, para a gente, além do seu livro, Nada Mais Será Como Antes? Sobre o quê? Em que área específica você diz? Não, para entender esse processo todo. É muito complexo. Para entender um pouco a China, para entender o que está acontecendo no planeta, qual que seria um livro que você faz? Ler para você começar a pegar... Nossa, essa é uma boa pergunta, porque é muito difícil, essa informação não está em um lugar só. Eu acho que a razão pela qual eu passei a me interessar por isso, por geopolítica... Estou perguntando de livro, porque as pessoas nem leem livro. Hoje é tão raro, né? Apesar que a melhor notícia que eu vi recentemente foi que no ano passado as grandes livrarias americanas, as livrarias que vendem livro fisicamente, pela primeira vez tiveram lucro. Lá? Lá. As pessoas começaram a Mas ter... as pessoas não estão preparando o livro para ser arma, né? Não. Aparentemente as pessoas começaram a ficar esgotadas de ler livros eletrônicos. E o hábito de ler livro eletrônico é muito diferente de ler um livro de papel. Tem que ligar na tomada, tem que carregar a bateria. Não, e aqui você usa a sua canetinha para anotar, você dobra a página, você faz... E aparentemente as livrarias começaram a ter um respiro. Né? Na China os livros são muito baratos. Então você vê gente lendo em todo lugar. Muito baratos. Né? Então, quando eu lancei o meu livro em 23, isso aqui são coisas absurdas que acontecem lá. Né? Numa tarde, eu assinei 1000 livros. 1000 livros. Eu não conseguia mexer a mão no dia seguinte, porque as meninas da editora me ajudando, né, a passar o livro e assinar. Eu fiquei lá 4, 5 horas assinando livro sem parar. Quando eu parei, e quando eu fui nesse Instituto da Academia de Ciências da China, foram mais de 400 pessoas, cientistas, não eram gente da rua, cientistas, pedindo autógrafo do livro e tal. O verdadeiro criador de tudo, o livro de baixo. Que é um livro de 2020, né? 2020, mas lá saiu em 23. O verdadeiro criador de tudo. Isso. Né? Esse livro vendeu muito mais na China do que nos Estados Unidos. Como o cérebro humano esculpiu o universo como nós o conhecemos. Isso. E agora, nada mais será como antes. Precisamente. Né? Agora, além desses livros, eu volto a te perguntar, dá uma sugestão de uma leitura boa para a gente começar a entender mais as coisas. Eu vi esses dias numa entrevista recomendando que se lesse o persa. O livro persa é sensacional. O que é o persa? O persa é um historiador galês, do país de Gales, né? Que foi lançado aqui pelo Selo Crítica da Editora Planeta no Brasil. Eu conheci o livro... Está em português? Está em português. O persa. Eu já conheci ele em inglês. É um livrão assim? É um livrão grande, mas é maravilhoso porque mostra que os gregos, do qual eu sou descendente, né? Nicoleles é grego, né? Já faziam fake news 500 anos antes de Cristo.
dizendo que os persas eram animalescos, que eles eram selvagens, que eles tinham uma cultura, né, que não tinha nenhuma civilização. E o cara fala, deixa eu contar para vocês o que era o Império Persa. É sensacional, porque desmantela toda a propaganda que todos nós fomos formados pelo classicismo grego, né? Não que eu renuncie aos meus queridos gregos, mas mostra o que era o Império Persa. Era um negócio da mesma forma. Um outro livro que eu estou bloqueando o nome do autor, mas que eu recomendo, só tem em inglês, mas são 2 volumes, do Império Mongol. A ideia que nós temos do Império Mongol... No fundo, nós temos que estudar história. Temos que estudar história. Temos que voltar. Todos os problemas da humanidade vão ser resolvidos pela humanidade. Todas as perguntas que nós nos fazemos hoje, claro, com algumas exceções... Os gregos já fizeram. Pô, os gregos já fizeram, o Zaratustra já fez... A gente fala de fake news... Aí você lê, fake news. Você lê sobre a caverna de Platão. O Ramsés, está lá. No meu livro eu conto essa história aqui. O Ramsés II foi bater de frente com os hititas, porque ele tinha um monkey no shoulder dele, porque o pai dele, o Sete I... No ombro ele tinha... ele tinha uma baita de um complexo de inferioridade, porque o pai dele, o Sete I, foi um dos maiores guerreiros da história do Egito, dos faraós. E o Ramsés tinha que provar que ele era tão bom quanto o pai. Todos nós conhecemos esse problema. Pois bem, ele formou um exército e foi bater de frente com o inimigo maior que eram os hititas, na Batalha de Kadesh. E ele quase perdeu o império inteiro, foi um empate no final, tá? Só que ele voltou para o Egito e começou a criar murais de pedra em todos os templos do Egito, cantando a grande vitória de Ramsés II contra os hititas. Quando ele tomou um pau na boa parte da batalha, ele quase perdeu a chave do galinheiro, entendeu? Aí, e como é que ele arregimentou o exército dele para bater com os hititas? Os caras lá estavam plantando as coisas, vivendo do Nilo e tal. O sacerdote-chefe lá falou, filho, é o seguinte, se você garantir para mim, vê se não tem alguma similaridade com o Congresso Nacional Brasileiro, se você garantir para mim que todos os meus descendentes vão ser sacerdotes-chefes do Egito, eu faço o seguinte, eu te visto de ouro, você sai em Mênfis ou Tebes a meio-dia, sol a pino, e eu vou contar para todo mundo que você é o filho do sol. Que você é o Deus Sol que desceu aqui, entendeu? Então, tudo isso que a gente acha que a gente inventou agora... Eles já faziam. Putz, os caras já faziam há muito tempo, né? Olha, essa conversa aqui não teria fim, porque é só aprendendo, só vendo, né? E só recebendo dicas. Professor Miguel Nicoleles, orgulho do povo brasileiro. Muito obrigado. Né? Espero que, por mais muitos anos, você continue nos brindando com seu conhecimento e ajudando outros brasileiros a também subirem, né, na pesquisa, no estudo, na ciência. Muito obrigado, Chico. Foi um grande prazer. Obrigadíssimo. Demais. Valeu. Prazer. Sem duplo sentido nenhum. O evento da história de Muhammad Ali, narrado pela filha dele, Maryam Ali, foi uma porrada no queixo. Deixou todo mundo na lona, de tão abismado com a força desse furacão chamado Muhammad Ali. Se você não participou desse evento, pelo amor de Deus, você tem que assistir, você e todos os seus amigos e amigas, para se sentir inspirado, para se sentir impulsionado pela história dessa lenda. A gente resolveu liberar o replay para muitas pessoas que assistiram poderem assistir novamente e para você que não assistiu, ter essa chance. Vai ficar por pouco tempo no ar e no final a gente reservou uma surpresa para quem quiser fazer parte da comunidade do ICL também. Um abraço e bom vídeo!